Paz do Senhor, mais uma vez eu quero deixar uma palavra ao seu coração e hoje eu quero falar sobre o anticristo. Então vamos ver o que a Bíblia diz, né? E eu vou usar novamente esse livro, é uma revista, né, de escola dominical que fala sobre os grandes temas do Apocalipse, da editora Central Gospel, e o pastor, né, que é o comentarista é o pastor Joá Caetano, que é um escatólogo, né, de respeito à nossa nação. Tem alguns livros escatológicos escritos e que de fato traz uma excelente são excelentes lições, né? O livro Grandes Temas do Apocalipse é sensacional e eu quero hoje falar sobre então o anticristo com base nesta revista, e é claro que é o que nós cristãos pentecostais acreditamos, né? O anticristo, eu vou falar quando ele surgirá, né? O que ele vai fazer, qual que é o objetivo dele. Então nós vamos falar de algumas características, né? O surgimento do anticristo. Nós vamos observar que ele será um especialista, né? Uma pessoa que vai ter umas características que são acima da média, né? E eu quero já iniciar para que nós possamos entender e compreender de fato, né? Quando isso vai acontecer, por que isso vai acontecer, né? E quem será esse homem, né, do pecado que vai se levantar quando a igreja for arrebatada. Então, o anticristo, nós temos o texto bíblico básico de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 11, e 1 João 2,18. Eu vou ler então em segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 3, diz o seguinte: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera, né? O espírito do anticristo opera hoje. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Essa referência é especificamente ao Espírito Santo que está hoje na igreja, né? E então será revelado o iníquo. Quando o Espírito Santo for retirado da terra, aconteceu o arrebatamento, isso está bem claro aqui, né? É que então se levantará o iníquo. E então, versículo 8, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Essa aqui fala da segunda vinda de Cristo, né? Quando ele já veio, já arrebatou a igreja, no final da grande tribulação, então, nesse período de 7 anos, Jesus vem junto com a igreja para a batalha do Armagedon e vai então vencer Satanás. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Deus vai permitir, ele fazer todos esses sinais e prodígios então de mentira. Versículo 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então, quem não aceitou o amor de Deus, né, e estiver vivo nesse período, vai ser enganado pelo anticristo. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro,
para que creiam a mentira. Então eles vão ser enganados porque não quiseram se entregar a Cristo. 1 João capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Então o anticristo, ele será uma pessoa que será usado, na verdade será um instrumento de Satanás, e o espírito do anticristo ele já opera há muito tempo na Terra. É aquilo que se levanta sempre contra Deus, anticristo, contra Cristo. Romanos capítulo 16, versículo 20 diz o seguinte: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Então, em breve, o apóstolo Paulo escreveu que Deus, o Deus de paz, esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Tem gente que fala que nós vamos pisar na cabeça do diabo. Esse texto aqui é bem claro. O Deus de paz esmagará. Quem vai esmagar é Deus, debaixo dos vossos pés, Então, nós só temos graça, nós só temos força de vencer Satanás, vencer o inimigo, vencer o pecado, porque Deus nos deu graça. Nós estamos em Cristo, e assim nós temos a vida. Tem alguns principais eventos relacionados ao anticristo aqui, que é uma lista maravilhosa. Eu vou ler aqui para que você compreenda algumas coisas. Olha, o seu aparecimento se dará no fim da história de Israel. Então será no fim dos tempos, Daniel 8,17. Manifestar-se-á no começo do dia do Senhor, em 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 3. Então mostra isso. Ascenderá o poder, oferecendo paz e prosperidade a todos. Apocalipse 6. Aqui em Apocalipse 6 fala de um homem sobre o cavalo, e ele se refere especificamente a Satanás, no período então que ele vai reinar, que é um período de 7 anos, 3 anos e meio de tribulação e os últimos 3 anos e meio, um período chamado de grande tribulação, que será possivelmente o próximo vídeo. Eu falarei sobre a tribulação e grande tribulação, que é a próxima lição então dessa revista, E se Deus me permitir, eu quero falar também sobre todos esses temas aqui. Então, ele firmará e selará publicamente um pacto de paz com Israel. Veja bem, o povo de Israel, ele só pode fazer aliança de fato com um judeu, Então, com um israelita, seria incoerente a gente falar que o anticristo não teria a descendência, não seria descendente de Abraão, de Israel, lá um israelita mesmo, porque dificilmente eles fariam uma aliança com alguém que não fosse de sua linhagem, Então a gente tem que considerar esse fato. Então, na metade do seu governo haverá uma morte violenta. Então a Bíblia diz que Cristo, ele morreria e ressuscitava, E ele morreu e ressuscitou. Então ele vai fingir ser, o verdadeiro Cristo. E as pessoas então naquele período vão ser ludibriadas, persuadidas e enganadas por ele. Então descerá o abismo e ele emergirá mais tarde. Apocalipse 17:8. Receberá vida após ser curado. Apocalipse 13, do 11 ao 14. Então ele vai fingir, que morreu e ressuscitou para enganar as pessoas, e as pessoas vão ficar encantadas, O mundo inteiro maravilhado seguirá. Então governará o mundo nos aspectos político, religioso e econômico. E ele terá uma sabedoria extraordinária. Ele será um homem acima da média nesse quesito. Eu vou falar isso mais à frente. Pronunciará grandes blasfêmias contra Deus. Daniel 7:8, Apocalipse 13:6. Tudo tem referência aqui se a gente for ler,
A gente vai confirmar isso. Então será controlado totalmente pelo diabo. Apocalipse 13, do 2 ao 5. Então ele será controlado pelo diabo, né? Ele será um instrumento onde Satanás, ele desde o início, ele queria receber adoração. E Deus vai permitir, né, esse período, então, de que Satanás será adorado pelas pessoas aqui da terra no período, então, do anticristo, da grande tribulação. Matará publicamente as duas testemunhas. Vou falar sobre as duas testemunhas, e elas serão mortas e também serão ressuscitadas, né? E vai mostrar que de fato o anticristo era um farsante, um mentiroso, que depois ele será destruído junto com os seus exércitos. Perseguirá furiosamente o povo judeu, principalmente aqueles que não aceitarem a marca da besta e perceberem que de fato ele é o enganador. Porque nesse período haverá as duas testemunhas que serão mortas no final, né, em praça pública, depois elas vão ressuscitar, e os 144.000 selados, que também terão a missão de contrapor, né, o governo do anticristo. E ele não poderá fazer nenhuma maldade contra os 144.000 e nem as duas testemunhas, a não ser no período que Deus vai permitir que as duas testemunhas sejam mortas. Convocará todas as nações para conquistar Jerusalém. Então aí vai acontecer isso, né? E invadirá Israel e profanará o templo reconstruído, né? Ele vai se assentar no templo como Deus e será então adorado. Assentar-se-á no templo para ser adorado como Deus, será proclamado como divino, com grandes sinais e prodígios. Lutará contra Cristo na segunda fase da sua vinda, né, que é a revelação, na campanha militar do Armagedon, que eu vou falar, que é o conflito final que vai acontecer, né, entre Deus e o diabo. Então, entre os anjos, né, e aí sim essa batalha vai pôr fim às investiduras satânicas contra a humanidade e contra o próprio Deus. Depois disso, né, vem o milênio e Satanás então estará condenado eternamente, e depois no juízo final haverá a condenação eterna para todos aqueles que não se entregaram a Cristo, o diabo, né, os demônios. Será derrotado totalmente com todos os seus exércitos e forças malignas. Será lançado vivo no lago de fogo ardente. Então isso aqui tem várias referências, né? Como eu disse, 2 Tessalonicenses 2, do 9 ao 12, Apocalipse 19, 19, Daniel 7, 11, Apocalipse 19, 20. Então ao dirigir-se ao rei Nabucodonosor, Daniel ele declarou que o Deus que está nos céus é o único que sabe, é o único que tem as respostas e o significado dos sonhos e das visões relacionadas aos acontecimentos previstos para ocorrer no fim dos tempos. Daniel 2:28. Ele fala, né, que Deus ele revela o profundo e escondido, conhece o que está em trevas, mas com ele mora a luz. Então este mesmo princípio aplica-se literalmente, em sua maioria, às visões e revelações dadas a Daniel. Muitas de suas profecias fazem referência diretamente ao anticristo que governará o mundo durante 7 anos. Então a gente observa que o livro de Daniel é um dos únicos livros do Antigo Testamento, né, que fala especificamente sobre esse período. Até o próprio Jesus ele falou que quem lê o livro de Daniel deve entender do que ele está falando lá das 70 semanas, né, que é uma referência clara à questão do período do anticristo. O surgimento do anticristo. Então, quando ele vai surgir? Aqui diz, no começo do dia do Senhor, paz para todos, né? Ele vai ter, então, esse objetivo de inicialmente se fingir sendo o verdadeiro Messias, prometendo paz, né? Porque Jesus é o príncipe da paz, e também problemas resolvidos. Imediatamente após a consumação da segunda vinda do Senhor,
do Senhor Jesus e o arrebatamento dos salvos, de acordo com as profecias bíblicas, terá início o dia do Senhor. Sofonias 1,15, né? Amós 5, do 18 ao 20, então é conhecido como o dia do Senhor. 2 Pedro 3, do 10 ao 13. Mostra, então, fala do dia do Senhor. Precisamente nessa ocasião aparecerá o anticristo para cumprir um papel importantíssimo descrito no panorama profético dos dias finais. Então ele se levanta nesse período quando acontece o arrebatamento da igreja, e a igreja será então raptada. Aquele, como nós lemos aqui no início, né, como eu li no início, o iníquo vai ser então revelado depois que aquele que está impedindo ele vai ser retirado. Versículo 7 aqui diz, né? Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então, quando o Espírito Santo arrebatar a igreja, porque o Espírito Santo é que resiste o reinado do anticristo. Enquanto a igreja estiver na terra, o Espírito Santo estiver na terra, o reinado do anticristo não inicia, né? Há quem diga, né, nós somos pré-tribulacionistas, nós acreditamos nisso com base em várias referências, né? Há quem diga que os mesos tribulacionistas, né, que a igreja vai passar por parte da tribulação, e há quem acredite também, né, que a igreja vai passar por toda a tribulação, mas não é coerente com as Sagradas Escrituras, não há harmonia, né, nesse posicionamento. Por isso que nós acreditamos que a igreja será arrebatada antes. Porque seria incoerente a igreja passar por tantos tormentos, já sofrendo aqui, né, tantos embates. E o que nós acreditamos é que nós sim seremos arrebatados antes. Os que estivermos vivos, né, quando Cristo voltar, serão arrebatados antes. No começo do dia do Senhor, vai haver uma escassez de alimento, enfermidades, né, múltiplas, vários desemprego, violência. A gente tem já muito isso no mundo, né, no nosso país aqui. Roubos, crimes, terrorismo, ódio entre as nações, lutas acirradas entre as classes empresariais, então trabalhadoras, né, entre professores e alunos, pais e filhos, entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Haverá uma insegurança, problemas amplificados, né, ampliados aí com liberação de drogas, destruição da família, anarquia, caos total. Então vai estar numa situação dessa. Porque imagine agora todos os cristãos que foram arrebatados, todas as famílias chorando, né? Cadê esse povo? E família de luto. E um desastre terrível. Então tais conjunturas serão observadas nos dias finais do ser humano. Então isso vai acontecer nesse período. Então no fundo do poço, onde não há claridade, esperança ou motivação positiva, governantes mundiais, líderes e pessoas comuns de todos os segmentos, áreas e grupos sociais clamarão por alguém forte e carismático, vindo da terra, do céu ou do inferno, com respostas e soluções urgentes para salvar a humanidade. Diante dessas ocorrências, no momento pré-estabelecido por Deus, surgirá então o, entre aspas, salvador da pátria, né? O anticristo, montado em cavalo branco, com a mensagem da esperança, anunciando um novo tempo de prosperidade, felicidade e bênção. Imagina, um cais total, aparece um cara que é, assim, vou falar, né? Que é o cara que vai resolver, né? Que promete resolver todos os problemas, que é um especialista acima da média, que é um cara totalmente que a humanidade nunca viu. Um cara que tem uma oratória, que é intelectualmente impecável, tem conhecimento sobre todas as áreas, né? Na política é um cara persuasivo. Nós vamos falar aqui sobre as características, né, que ele vai ter, e nós vamos observar isso, né? Hoje nós temos tantos políticos aí que a gente sabe que a maioria são corruptos, né?
que não têm responsabilidade com o povo e vivem enganando as pessoas, né? O anticristo será um exímio enganador, né? A gente vê aí que muitas pessoas são ludibriadas, são persuadidas, são enganadas por pessoas que nem são tão intelectuais, que nem têm às vezes uma boa oratória. E agora imagina um cara que todas as pessoas se curvam diante dele e falam, não, esse cara tem realmente todos os especialistas, né, das áreas de economia, de política, vai falar, não, realmente ele é diferenciado, né? Então vai ser isso. E Deus vai permitir que esse ser, então, engane essas pessoas, né? A Bíblia diz que Satanás, o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a glória de Deus. E muito mais nesse período, né? Porque o Espírito Santo não estará mais na terra. Ali quem vai trabalhar nesse período da grande tribulação e tribulação serão somente as 2 testemunhas e os 144 mil. Haverão pessoas salvas nesse período, né? Mas vão ter que sofrer um pouco mais. Então, no começo do dia do Senhor, vai haver isso, né? Se levanta então esse homem que tem basicamente a solução de todos os problemas da humanidade. Paz para todos, procurando imitar a pessoa do Senhor Jesus, que veio como príncipe da paz. Lá em Isaías 9,6 diz, né, que ele é um maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O anticristo começará o seu governo apresentando um plano de paz universal. Ele vai mostrar então, assim, ele vai se mostrar inicialmente como o único capaz de resolver os problemas sociais e trazer a paz, a segurança, a tranquilidade, né? E as palavras dele, ele, como eu disse, né, ele vai ser um grande, ele vai persuadir as pessoas e as pessoas vão acreditar, né? Ele vai ter uma série de seguidores, pessoas que darão até a vida, né, para defender. Assim, uma pessoa que a gente pode talvez fazer uma analogia na história é o próprio Hitler, né? Que tinha aí um ódio e queria destruiu parte, né, dos judeus, matou milhões de judeus. Então ele tinha vários seguidores, né? E era mais ou menos aquilo ali, né? Claro que a gente não pode comparar, mas fazendo uma analogia da história, que é claro que quem está vivo hoje não viu, né? Mas houve relatos e estudo, a gente sabe que aconteceu então o nazismo, e ele foi legalizado, né? Interessante que ele mudou a lei, ele fez com que o nazismo fosse legal e empreendeu então aí a humanidade teve as 2 grandes guerras mundiais, e aí se pensou agora como a ONU, né, depois do surgimento da ONU, a paz mundial, então já tem uma visão já de diferente daquela época de só a legalização, só a lei dirigir as nações, né? E a gente viu que isso fracassou também. Então ele vai procurar trazer essa paz. O anticristo começará o seu governo então apresentando esse plano de paz universal, utilizando os meios de comunicação mais eficientes, poderosos e sofisticados. O anticristo vai então estabelecer um concerto de paz com a nação de Israel e outras nações inimigas concernente à disputa territorial. Pensa num homem que vai conseguir ter o carisma de todas as pessoas e principalmente Israel, né? Porque ali a faixa de Gaza, os próprios palestinos, né? Ele vai ser aquela pessoa que vai, né, ter um bom relacionamento com todos e vai fazer de fato todos aqueles tormentos, aqueles problemas, né, que nós temos hoje de poder, de tudo isso vai ficar na mão dele. Ele vai dominar tudo isso e todas as pessoas vão se curvar diante o entendimento, a sabedoria, né, e o conhecimento que ele tem e a habilidade de fazer alianças políticas. E ele também vai prometer problemas resolvidos. 7 anos será o tempo do anticristo como governante mundial,
quando a última semana de anos mencionados nas Escrituras será cumprida literalmente em todas as suas atividades. Esse período, né, tribulação e grande tribulação, como eu disse, tribulação 3 anos e meio iniciais, que será aparentemente tranquila, mas a grande tribulação é um período de derramamento da ira de Deus, e eu quero falar sobre isso posteriormente, né, na próxima aula. Eu creio que eu vou falar desse período tribulacional. Será então dividido em 2 partes de 3 anos e meio cada uma. A primeira etapa, o anticristo aparecerá como príncipe salvador, né? Aquele que vai prometer a paz, a tranquilidade, a harmonia. Um eminente e confiável líder político com ações visíveis e comprovadas publicamente, né? Com emprego então de demonstrações de sabedoria, de poder, né, de cura, às vezes, até. Então, saúde, educação, segurança, lazer serão bens intangíveis garantidos a todas as pessoas, dívidas contraídas. Então, ele vai resolver todos esses problemas relacionados à crise econômica, né, vão ser, então, temporariamente solucionados, e isso tudo ele vai, né, mudar. E ele será aceito e admirado, então, por multidões. O índice, né, de aprovação que ele terá mundialmente será jamais visto. Então ele será um mito, né? Hoje aí no Brasil a gente viu uma eleição totalmente diferente das anteriores, né? A gente tem aí o presidente que é conhecido como mito, mas mito mesmo será conhecido o anticristo, né? E para a honra e glória de Deus, a igreja não estará mais aqui. Espero também estar com Cristo na eternidade nesse período e glorificar o nome do Senhor lá, né? Então o anticristo será conhecido então como um mito, milhões de seguidores fanáticos, né, que o adorarão. Estes estarão prontos, se necessário, a morrer por ele. Então isso aqui que me fez recordar Hitler, né, que as pessoas, os alemães, né, deram a vida por ele, e as batalhas, né, que eles empreenderam ali para o domínio, né, da Europa e do mundo naquela época foi algo assustador e extremamente marcante, né, na história. Então, vou falar agora das características para a gente passar para o final. Temos um especialista, líderes, cientistas, autoridades nas áreas da educação, economia, habitação e segurança não têm soluções definitivas para o futuro da raça humana. Por essa razão, a incessante procura por especialistas em todas as áreas tornou-se uma realidade incontestável em nossos dias. Gastam-se milhões produzindo e buscando alguém superdotado, acima da média, para enfrentar e vencer os desafios que surgem a cada instante. Agora imagine, né, tantos os problemas que a gente tem no mundo: terrorismo, violência urbana, fome, pandemias, né, ideologia de gênero, discriminação e vários outros problemas. A gente ter uma pessoa só com um conhecimento extraordinário, né? Então esse será o anticristo, um gênio, um mestre, um especialista. Então durante 7 anos o anticristo será o foco, o centro, o catalisador, a figura mais proeminente em todo o mundo. Ele se destacará em diversas áreas. Então olha as áreas que ele vai destacar: na intelectualidade, no conhecimento, né? É algo sensacional. O mundo será impactado pelo acúmulo de conhecimentos do anticristo, cuja mente brilhante terá domínio sobre o intelecto. Ele terá aí uma capacidade intelectual acima da média. Nenhum ser humano, por mais inteligente que foi, né, ele será como o anticristo, né? A sabedoria, o conhecimento intelectual dele. Então seus poderes de percepção, entendimento e aproveitamento das informações ultrapassarão a qualquer capacidade cognitiva humana. Ele será inigualável, né? Isso diz lá em Daniel 8:23. E na oratória, às vezes a gente escuta algumas pessoas, a gente fica encantado com a habilidade que eles têm com as palavras, né? Agora imagine o anticristo, um cara, né, intelectualmente impecável. O mundo será persuadido, né,
pelo encanto mágico das expressões e palavras inteligentes, brilhantes, emocionantes e convincentes do mais poderoso líder de todos os tempos. É por isso que as pessoas que estarão nesse período serão enganadas por Cristo, pelo anticristo, né? Por quê? Porque ele será alguém que terá uma habilidade extraordinária e as pessoas vão acreditar que ele é de fato o Cristo, porque muitos judeus, israelitas, pessoas não acreditaram que Cristo veio à Terra, né? Imagine Jesus entrando no jumentinho lá, falando, não, mas esse aí não é o nosso rei não, porque eles esperavam um rei que fosse libertá-los, né, da escravidão romana. E na verdade o anticristo ele vem dessa forma, né? Ele de fato vai procurar trazer a paz ali para o povo de Israel, mas depois ele vai, uns 3 anos e meio, né, fazer algo que vai desagradar muito os israelitas ali, mas eles, persuadidos, né, vão acreditar que ele de fato é o Cristo. Então na política também ele vai surgir do anonimato, trazendo coisas novas e soluções inovadoras. Então a sua habilidade diplomática, capacidade de articulação e astúcia deixarão admirados os especialistas das instituições políticas, fazendo-os concordar com as suas ações desse líder, né, incomparável. Então tudo que ele fizer será algo admirado por todos na política e na economia. O anticristo será o comandante geral das nações e dono da última palavra. Então ele terá em seu governo todas as ações mercantis serão nacionalizadas. Nada escapará do seu controle e nos últimos 3 anos e meio a sua administração, né, na grande tribulação, ninguém vai poder mais comprar ou vender sem sua permissão. Note que é aqui que inicia a marca da besta. Tem gente que hoje já tem medo, né, de um chip na mão, de não sei o que. Então, de acordo com as escrituras, Daniel 11, 43, Apocalipse 13, 16 e 17, mostra que isso vai acontecer na segunda etapa, né, na grande tribulação, nos últimos 3 anos e meio. Aí eu vejo o crente apavorado, que não aceita isso, essa marca, irmão. Vai acontecer só no período da grande tribulação. Então, no âmbito militar também, o anticristo ele será o chefe supremo das forças armadas de todo o mundo, em seu intento de derrotar o Senhor Jesus e as hostes celestiais. Ele formará um poderoso exército com 200 milhões de soldados super treinados. Apocalipse 9:16, olha aí. Ele terá praticamente o mundo todo, né? É claro que algumas pessoas serão salvas nesse período, que ficarão contra ele, mas ele terá o mundo inteiro aos seus pés nesse período, que estará disposto a morrer por ele e por sua causa. O exército do anticristo terá a mais eficiente, destrutiva e sofisticada máquina de guerra à sua disposição, desenvolvida com a mais alta tecnologia disponível nos fins dos tempos. Imagina isso. Será algo esplendoroso, né? Assim, magnífico, né? Mas a igreja já estará com Cristo na eternidade, aguardando então, né, na verdade, as bodas do Cordeiro, tribunal de Cristo lá em cima. Então, na religiosidade, nenhum líder mundial conseguiu realizar o que o anticristo fará durante o seu reinado de terror. Ele começará seu governo como um homem de bem, pacificador, jurisconsulto e perito na economia. Ele dará tudo de si como se fosse o maior interessado no bem-estar de todos, inicialmente, né? Mas o seu objetivo final será unir todo o sistema religioso para que todos o adorem. O objetivo dele é esse. Inicialmente ele vai enganar e persuadir todo mundo para que o adore, porque ele será guiado por Satanás, a despeito da religião que professa. Então João contempla a parceria entre os poderes políticos e religiosos dos dias finais. Apocalipse 17, do 1 ao 3, mostra isso. Então, o império do engano. Então, assim como Satanás utilizou e utiliza, né, do engano desde o início dos tempos, ele incorporará essa mesma estratégia do anticristo no final desta era. 2 Coríntios 1,
7. Observe o que as Escrituras ressaltam a respeito do império do engano. Tem 4 tópicos aqui que vai falar sobre a manifestação satânica, né, para enganar as pessoas. A Bíblia diz em João 8,44 que o pai da mentira é o diabo, né? E Apocalipse 12,9 mostra isso aí. Então ele é a arma principal que ele usa, que é a mentira. Jesus também disse que nos últimos dias surgirão em todo mundo falsos cristos, falsos profetas, falsos apóstolos, falsos mestres, falsos doutores, falsas doutrinas, falsos espíritos, falsos testemunhos, falsos evangelhos, os quais desviarão milhões de seres humanos da verdade e, se possível for, enganaria até os escolhidos, né? A gente vê essa atuação já hoje também, falsos mestres, né? Falsos evangelhos, mas no período do anticristo, né, tudo será falsificado, né? Na verdade, ele se levanta contra Cristo, né? E ele se colocará como o verdadeiro Cristo, que na verdade é o engano, né? E o espírito do anticristo já opera. Quando o apóstolo Paulo escreveu as cartas, ele falava, né? Cuidado, o espírito da mentira, do engano, ele já opera. Paulo acrescentou que nos últimos dias espíritos imundos invadirão a terra, promovendo implantação e implantarão um engano, levando as pessoas à mentira, serão enganados, né? 1 Timóteo 4, 1 ao 3 mostra lá que as pessoas vão colocar, né, como comichões nos ouvidos, não vão ouvir a sã doutrina, mas vão ajuntar para si doutores que vão falar aquilo que eles agradam. E a gente observa muito isso. As pessoas, quando a gente fala do pecado, quando a gente fala da condenação eterna, que a gente tem que renunciar às nossas vontades e servir a Deus, né, e se entregar a Jesus, as pessoas não querem deixar o pecado e acham isso algo incomum. Existem muitas pessoas, muitas igrejas que pregam o evangelho. Não, você pode continuar pecando, Deus é misericordioso, você não vai morrer não, né? Então vamos ver quem está pregando o evangelho verdadeiro. Se não houver renúncia, se não houver conversão, mudança de vida, há caminhos que parecem direito ao homem, mas o seu fim são caminho de morte. Muitos estão caminhando para o inferno e achando que estão salvos só indo na igreja 1 vez, 2 vezes, 3 vezes por semana. Não são convertidos, não serão salvos. Paulo acrescentou então isso, né? Por fim, Jesus exortou seus discípulos acerca dos dias finais e disse ele: acautelai-vos que ninguém vos engane. Então nós temos que tomar cuidado e ter como base a Bíblia, a palavra de Deus, para dirigir a igreja em todos os momentos. Esse homem é muito